Oi pessoal, chegamos na terceira parte da nossa série Ser Igreja. E aí, tá gostando? Tá valendo a pena? Hoje tem mais, hoje nós vamos para o seguinte tema: a igreja congregada e a igreja dispersa. Vamos tratar sobre isso hoje. Se tá valendo a pena, aproveita para se inscrever no meu canal se você não é inscrito, dá o seu like, sua curtida e também ativa o sininho para receber as notificações. E vamos agora embarcar na terceira parte da série Ser Igreja. A igreja congregada e a igreja dispersa. Vamos entender sobre esse assunto. Primeiro, a igreja congregada. O que é a igreja congregada? É o povo que se reúne para adorar, para proclamar a palavra de Deus. É o povo que se reúne em comunhão para se equipar e ser treinado pelo Espírito Santo. Essa é a igreja congregada. Nessas reuniões, nesses cultos, o Espírito Santo ele se manifesta, fortalecendo cada cristão, revestindo cada um deles com poder, equipando os cristãos com dons espirituais. E é muito interessante a gente observar o seguinte em relação à igreja congregada. Os maiores eventos da igreja aconteceram com o povo reunido. Lembra do Pentecostes? Isso mesmo, a descida, a entrada do Espírito Santo na terra foi quando a igreja estava congregada. O povo reunido, quase 120 pessoas, e o Espírito Santo veio. Outro evento interessante relacionado à igreja congregada é exatamente quando Pedro e João, depois que foram soltos, porque estavam pregando evangelhos, haviam sido presos, no dia seguinte foram libertos. Eles foram se encontrar com os irmãos, reuniram-se com a igreja, contaram o que aconteceu e começaram a orar. E a Bíblia diz que quando eles estavam orando e terminaram a oração, o lugar onde eles estavam tremeu. Resposta de Deus para aquele povo, de que Deus estava presente ali e estava também ouvindo a oração deles. Outro fato importante é quando Pedro estava preso e a igreja congregada, reunida, orava continuamente por ele e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Essa questão de igreja congregar é tão importante que Jesus enfatizou isso. Jesus, ele condenou o isolamento cristão dizendo o seguinte: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Então você veja que Jesus enfatiza a importância do povo, a igreja estar congregada. Então existe a igreja congregada, que é o povo reunido em adoração, em louvor, em ministração, em comunhão, para se fortalecerem no Espírito. Mas, em contrapartida, também existe a igreja em outra perspectiva, que é a igreja dispersa. Se você for consultar Atos, capítulo 8, versículo 4, eu quero ler isso aqui com você rapidamente. Atos 8, 4 diz assim, veja só: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. O que é a igreja dispersa, que continua sendo igreja? É o povo de Deus espalhado para evangelizar. Foram equipados no ato de congregar, nas suas congregações, e depois se espalham para evangelizar. Aonde esse povo vai, Jesus vai neles. Jesus vai nas faculdades, nas escolas, nas reuniões oficiais. Jesus ele vai nos locais públicos, nas repartições públicas. É a igreja dispersa para evangelizar. Então veja só que interessante isso aqui sobre a igreja congregada e a igreja dispersa. Preste bem atenção. A igreja congrega-se para se fortalecer e dispersa-se para servir. 2. A igreja se reúne para adorar e se espalha para testemunhar. 3. A igreja congrega-se para orar e espalha-se com poder. A igreja reúne-se para equipar os santos, os cristãos, e dispersa-se para evangelizar o pecador.
Então existem essas duas perspectivas da igreja, a igreja congregada e a igreja dispersa. Agora deixa eu falar uma coisa com você sobre os 3 Es. O equilíbrio sobre os 3 Es dentro da igreja. Como assim? Existe o E de exaltar o Salvador, que é uma função da igreja. Existe o E de equipar os santos, que também é uma função da igreja. E existe o E de evangelizar o pecador. Esses 3 Es têm que estar equilibrados na igreja. Tem igreja que só se dedicam a exaltar o Salvador. Louvam, adoram, mas não equipam os seus cristãos para fazer a obra de Deus. Não evangelizam os pecadores, não se dão ao trabalho de evangelizar, de entrar em ruas, em vielas, em comunidades, em grandes centros para evangelizar. Já existem aquelas que só se dão ao trabalho de equipar os cristãos, mas não fazem o trabalho de exaltar o Salvador. Só equipam, só investem em conhecimento, mas também não evangelizam. As pessoas se sentem equipadas, preparadas, às vezes até melhores do que os demais da comunidade cristã, mas nada fazem. E existem outras que só se preocupam em evangelizar, mas não equipam os cristãos para esse trabalho de evangelização. Deixam os outros 2 Es de lado. É preciso haver um equilíbrio em toda igreja local, em toda igreja cristã, que é exaltar o Salvador, sim, exaltar o nosso Rei dos Reis, o nosso Cristo, louvá-lo, ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Mas também tem que haver o comprometimento com o segundo E, que é equipar os santos, equipar os cristãos com entendimento, esclarecimento, conhecimento de como fazer a obra de Deus. E também o trabalho indispensável que é a evangelização. Seu bairro, rua, comunidade, região, grande ou pequeno centro. Isso é fundamental para a igreja do Senhor. Então, era esse o tema que eu gostaria de trabalhar com você neste dia. E eu espero que isso aqui tenha trazido importantes esclarecimentos para você. Então, recapitulando, vamos lá. Igreja congregada é o povo de Deus que se reúne. Não deixe de congregar, não deixe a sua congregação. Jesus condena o isolamento. A igreja dispersa é a igreja espalhada, são os cristãos em cada lugar que representam individualmente uma parte do corpo de Cristo e que estão fazendo a obra de Deus de um modo geral. E é necessário para toda igreja o equilíbrio entre os 3 Es, que é o E de evangelizar, o E de equipar os santos e o E de exaltar o Salvador. Que bom que nós chegamos até aqui nessa terceira parte dessa série Ser Igreja, e tem mais. Prepare-se para acompanhar as próximas edições desse tema maravilhoso e importantíssimo para a edificação do corpo de Cristo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Peço mais uma vez, inscreva-se neste canal e faça o bem. Compartilhe com muitos cristãos, compartilhe com a sua igreja, compartilhe com pessoas que você sabe que precisam desta edificação espiritual. Tá ok? Que Deus continue te edificando em Cristo Jesus.